A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, damos agora início a mais A Semana Política com Paula Santos, Paulo Edson Cunha e João Paulo Rebelo. Cumprimento os três, boa tarde também a todos os ouvintes. Vamos então olhar aqui para os principais temas da semana relativamente à atualidade política. Tivemos a constituição e a posse do novo governo e também ficámos a saber que o provável novo líder do Partido Socialista, José Luís Carneiro, propõe 5 pactos de regime para outras tantas áreas. Sobre este primeiro tema, a constituição do governo, começo por Paula Santos. Surpreendeu-a esta constituição deste governo, que basicamente é a continuação do governo anterior? Paula. Muito boa tarde, cumprimento Francisco Rito, cumprimento João Paulo Rebelo, Paulo Edson de Cunha, cumprimento todos os que nos estão a ouvir. Não surpreende esta composição de governo, aquilo que demonstra a intenção do governo de prosseguir e aprofundar uma política que, grosso modo, não resolve os problemas centrais com que as pessoas estão confrontadas. É claramente um governo, aquilo que demonstra é a sua intenção de prosseguir esta linha assente num modelo de baixos salários, de baixas pensões, de continuada degradação dos serviços públicos, de continuado favorecimento dos grupos económicos, mas há um aspecto que eu gostaria de suscitar, que se prende com um novo ministério que foi designado de reforma do Estado, conhecendo o pensamento, as opções políticas e aquilo que tem sido a sua prática por parte do PSD e do CDS, estaremos perante aqui um novo ataque aos serviços públicos e às funções sociais do Estado. E, portanto, isso revela bem daquelas que são estas opções, a política que pretendem prosseguir, não é ter e reforçar o investimento no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública, na garantia do direito à educação, do reforço da proteção social, é exatamente o oposto. Aliás, aquilo que nós vimos durante este ano do governo de PSD e CDS foi exatamente no sentido oposto. Os salários e as pensões baixos, a vida mais cara, e no que diz respeito à saúde, à habitação, aquilo que esteve presente e as opções foi da entrega para os grupos económicos, os grupos privados, a transferência de recursos públicos, de recursos financeiros que deviam ser mobilizados para reforçar os serviços públicos e para dar resposta a estas necessidades para os grupos privados, para a satisfação dos seus lucros. Foi isso que teve presente e o que este governo, com esta composição, o que pretende é prosseguir e aprofundar esse caminho. Eu creio que isso é muito claro. João Paulo Rebelo, quando olha para a composição deste governo, a que conclusões é que chega? Antes de mais, muito boa tarde. Boa tarde a si, Francisco, à Paula Santos e ao Paulo Edson Cunha também, naturalmente a todos que nos ouvem. Hoje, dia seguinte, a uma grande vitória de Portugal, e não queria deixar de fazer essa referência também, é um orgulho para todos, seguramente. Relativamente ao governo, bem, como disse o Francisco, é um governo de continuidade, não surpreendeu nem propriamente pela positiva, também não posso dizer que pela negativa tenha surpreendido, ainda que o facto de se manterem em funções, seguramente, pelo menos a Ministra da Saúde não deixa de causar alguma surpresa, tem sido um setor muito, digamos, com bastantes polémicas, onde entendo que não estamos melhor do que estávamos há um ano atrás, e essa foi de facto uma surpresa
O facto de também este governo não ter Ministério da Cultura foi algo que, do nosso ponto de vista, tem um impacto negativo. É um sinal, digamos, que não é propriamente positivo, não só para o setor, mas diria de uma forma geral para o país. De resto, há a criação, como ainda agora dizia a Paula Santos, de um Ministério novo da reforma do Estado. O Partido Socialista tem pergaminhos nessa matéria. Já há muitos anos que lançámos um programa enfim, que teve sucessos, julgo que até consensuais na sociedade portuguesa. Refiro-me ao Simplex. O próprio Primeiro-Ministro António Costa, nos últimos governos, reforçou justamente esse. Voltámos a ter um Simplex, com a ideia de termos um Estado de facto mais amigo do cidadão, mais amigo das empresas. Desse ponto de vista, desejamos naturalmente sucesso ao senhor Ministro, que a única coisa que, enfim, apontaria era o facto de, como nós sabemos, e até já vários comentadores o têm referido, tenho lido várias crónicas e notícias sobre isso, onde de facto se revela a dificuldade muitas vezes de reformar o Estado por conta até de uma referência que o Sr. Primeiro-Ministro fazia das quintas ou dos quintais e, portanto, digamos, da resistência à mudança que muitas vezes há por parte da própria administração pública. E desse ponto de vista, o Ministro, não pondo em causa naturalmente as suas competências, mas diria que alguém com mais peso político teria eventualmente mais, digamos, melhores condições para levar a cabo esse trabalho. Agora o PS acompanha essa, digamos, esse ímpeto reformista ou essa intenção de reforma na administração do Estado, na sua relação com os cidadãos, Mas, João particularmente. Paulo Rebelo, já lá iríamos mais a essa vertente das intenções ou da ação do governo. Estávamos agora inicialmente apenas a pretender olhar para a composição, e sobre isso o João Paulo Rebelo já se pronunciou. Ia passar agora ao Paulo Edson Cunha. Relativamente à composição, ficámos a saber também que Paulo Ribeiro, o líder da distrital do PSD e que foi candidato nas listas do PSD aqui por Setúbal, vai ser secretário de Estado, já foi empossado, secretário de Estado adjunto da Administração Interna, passa da Proteção Civil para a Administração Interna, e com isto o Paulo Edson Cunha retoma o seu lugar na Assembleia da República, creio eu. E quanto à composição, o que é que retira desta composição do governo, ou o que é que quer destacar, Paulo Edson Cunha? Boa tarde, Francisco Rito, a todos que nos ouvem e, claro, naturalmente a Paula Santos e ao João Paulo Rebelo, meus respeitosos cumprimentos a todos vós. Bem, antes de mais nada, o que retiro, do ponto de vista pessoal, é uma enorme alegria conseguir continuar a fazer parte de área deste hemiciclo e da composição dos deputados, neste caso da maioria da AD, e espero ser digno da confiança que foi em mim depositada, quer por quem me indicou, quer quem em mim votou, direta ou indiretamente. Particularmente aquilo que foi dito, quer pela Paula Santos, quer pelo João Paulo Rebelo, eu acompanho aquilo que o João Paulo Rebelo disse. Acompanho bastante daquilo que o João Paulo Rebelo disse. Até porque nós, às vezes, o tempo é um bom, não só conselheiro, no sentido, mas permite-nos analisar com muito mais frieza e com resultados aquilo que efetivamente aconteceu. Eu posso dizer que não me custa reconhecer que se o Partido Socialista tem algum mérito nos últimos anos, é precisamente com o programa Simplex. Aliás, eu era um enorme crítico
José Sócrates, desde a primeira hora, e isso toldava-me, não me custa reconhecer hoje em dia, toldava-me um bocado o raciocínio por ser tão crítico do personagem e de tudo aquilo que o envolvia, e nesse aspecto eu não tenho dúvidas que tinha razão, e atenção que eu não estou a julgar juridicamente, mas os factos que conhecemos são suficientes para julgar do ponto de vista político, pelo menos, e estou a julgar os factos, e os factos políticos que são conhecidos, não estou a fazer um julgamento jurídico, apesar do julgamento jurídico também merecer, pelo menos do ponto de vista dos recursos e de toda a forma como as coisas estão feitas, também merecia uma forte censura, mas não é isso que eu estou a julgar. Isso toldava-me o raciocínio em reconhecer uma coisa que é evidente hoje em dia. José Sócrates, nesse aspecto, fez Portugal avançar bastante. Não me custa reconhecer isso. Aliás, ajudou o país, mas também ajudou o próprio Partido Socialista, que hoje em dia pode reivindicar isto, que está a reivindicar da forma como está a fazer. Mas muitas vezes, pronto, é insuficiente entre o que se faz bem e o que se faz mal, mas também não nos fica mal fazer esse reconhecimento. Daí que eu compreendo que João Paulo Rebelo disse que esta reforma administrativa, esta reforma da função pública, esta reforma do Estado, é um... Mas João Paulo, ainda antes de irmos à reforma do Estado... Desculpe, Paulo Edson Cunha. Sobre a composição do governo não quer dizer nada? Pronto, sobre a composição, pronto, então vamos diretamente à composição. Naquilo que diz respeito a Setúbal e ao Paulo Ribeiro, é de facto uma promoção, não há como não ver as evidências, e o distrito de Setúbal, o PSD de Setúbal, sai fortemente reforçado, portanto daí não há dúvida nenhuma, saiu reforçado nas urnas, com mais um deputado, e sai reforçado na composição do governo, com esta promoção de Paulo Ribeiro. Portanto, temos mais uma secretária de Estado, aliás temos dois secretários de Estado, mais dois secretários de Estado do distrito, mas verdadeiramente aquilo que emana da Comissão Política Distrital, temos um secretário de Estado fortemente reforçado. Portanto, este ministro da reforma administrativa também, eu penso que é um excelente sinal e que também é uma inovação. E naquilo que diz respeito à Ministra da Saúde, eu gostaria de dizer que só quem não está atento àquilo que o Sr. Primeiro-Ministro, os sinais que ele tem passado, e ele passou os sinais todos. Ele, no fundo, com a composição das listas ao Parlamento e com as cabeças de lista, ele disse tudo, e neste caso só confirmou aquilo que tinha dito. E eu diria que o Ministério da Saúde é um ministério que, efetivamente, não correu bem. Mas não correu bem não pelo que os meus colegas aqui disseram anteriormente. Não correu bem porque não conseguimos fazer ou apresentar os resultados que queríamos, mas há um conjunto de variáveis enormes que não permitem que esses resultados sejam apresentados tão depressa. Mas as reformas começaram e estão lá. E o Sr. Primeiro-Ministro acredita nessas reformas e acredita que esses resultados vão aparecer a tempo dos portugueses perceberem. E eu já tenho dito isto e penso que já disse neste programa também. Eu penso que hoje em dia os portugueses, com estas notícias que têm ouvido, daquilo que são o comportamento de alguns médicos e de alguns vícios que estão instalados, vão começando a perceber que este problema não é um problema tão político, no sentido de responsabilidade política do A ou do B, mas é um problema muito mais estrutural e é um problema que tem de ser tratado de uma outra forma, e se calhar temos que começar a tratar melhor os nossos ministros da Saúde, independentemente da sua filiação partidária. E isso é importante. E eu penso que o Sr. Primeiro-Ministro compreendeu isso, e vamos dar algum tempo à Sra. Ministra da Saúde para concluir o seu trabalho e depois vamos julgá-la atempadamente. É isto que tenho para dizer. Em tudo o resto não houve grandes surpresas. Agora sim, relativamente àquilo que são as intenções deste governo, pelo menos as que se podem
perceber pelo discurso de tomada de posse do Primeiro-Ministro. No primeiro governo, há cerca de um ano, Luís Montenegro dizia que se tratava de um governo de combate, agora é um governo de guerra, que declara guerra à burocracia. É uma das reformas já conhecida como a assumir pelo governo, que quer atacar a burocracia. Não se sabe muito bem quais são as outras reformas que o novo Ministério vai tratar, mas esta já está identificada. Paula Santos, para si também é importante que este seja um tema prioritário para o novo governo da parte do PS. Já sabemos, pela voz do presidente Carlos César, que o partido concorda com esta prioridade. No seu caso, também lhe parece correta esta definição deste tema como uma prioridade? Olha, no que diz respeito ao Estado, à administração pública, aquilo que deveria ser uma prioridade é garantir serviços públicos de proximidade e com qualidade e valorizar os seus trabalhadores, que é aquilo que precisa de ser feito. Há uma enorme carência de trabalhadores na administração pública, as suas carreiras não são devidamente valorizadas, há trabalhadores com sobrecarga de trabalho, há atrasos, elevados tempos de espera para marcação, para poder ir a um serviço público e, portanto, era aqui que devia ser o esforço e a prioridade era, por um lado, valorizar os trabalhadores e, por outro lado, ter serviços públicos de qualidade em proximidade para os cidadãos no nosso país, que dêem resposta atepada e que não seja um martírio quando se tem que ir tratar alguma coisa às finanças ou à segurança social ou a outros. Aqui, eu quando coloco estas questões, obviamente que há um conjunto de aspectos que podem ser, para além do reforço em termos do número de trabalhadores, em termos de serviços, aliás, muitos foram encerrados e se calhar aquilo que era preciso, se calhar não, aquilo que era preciso era a sua reabertura. Não está em causa poder utilizar as ferramentas digitais, não é isso que está em causa. A questão é que isso não pode substituir o atendimento presencial. E mesmo há uma questão que muitas das vezes é colocada relativamente à digitalização, mas a digitalização exige também que haja trabalhadores para dar essa resposta e exige que haja reforço de meios que permitam dar essa resposta. Para concluir, aquilo que considero que de facto deve ser uma prioridade é nesse sentido. Valorizar os trabalhadores, contratar os trabalhadores que estão em falta e garantir serviços públicos de qualidade e de proximidade para as populações. João Paulo Rebelo há pouco já estava a adiantar-se relativamente a esta questão da reforma do Estado. Imagino que esteja de acordo com Carlos César, o presidente do PS, quando diz que esta também é uma prioridade para o Partido Socialista. É uma prioridade para o Partido Socialista. Deixa-me dizer que sou bastante sensível também ao que a Paula Santos acabou de dizer agora, e evidentemente que o Estado, nos serviços que presta aos cidadãos, tem que ter, enfim, recursos de forma a que os possa prestar da melhor forma e, sobretudo, com a celeridade que os próprios, digamos, as próprias demandas que são feitas ao Estado possam acontecer em prol dos cidadãos de facto da melhor forma, mas eu também não queria deixar de abordar o outro lado e aí acompanho também, digamos, esta guerra que o Primeiro-Ministro declarou à burocracia, e o Partido Socialista, inclusivamente a seguir falaremos dos pactos de regime que o Partido Socialista, e concretamente já Luís Carneiro, vindo a ser secretário-geral, para já é candidato único, ainda não se conhece mais nenhum, digamos, candidato à liderança do PS, mas antes mesmo disso dizer que a burocracia, enfim, começar por dizer que a burocracia é algo que
enfim, que é útil e que é importante para a gestão do património público, para a gestão do dinheiro público. A burocracia é, no fundo, um garante de que todos os cidadãos sabem que há procedimentos que se cumprem, que há regras que se obedecem, e leis, evidentemente, e inicialmente a burocracia, ou diria, até uma determinada dose, vamos dizer assim, a burocracia é de facto algo positivo e que, de alguma forma, protege o erário público, protege, digamos, o interesse público. O problema está, de facto, quando a burocracia se alimenta a ela própria e cresce de uma forma em que passa a ser um obstáculo, passa a ser muitas vezes uma dor de cabeça para os cidadãos, sobretudo para as empresas. Ainda na semana passada ouvia numa rádio, uma rádio nacional, um fórum justamente sobre a questão da burocracia e da exigência que muitas vezes diversos organismos públicos, às vezes até sobrepondo-se uns aos outros, das dificuldades que criam aos cidadãos, e muito em particular, e eu, inclusivamente por algumas responsabilidades governativas que tive no passado, fui testemunha direta disso, de dificuldade que cria aos próprios gestores públicos, que muitas vezes depois são, digamos, acusados de não terem a mesma eficácia do que um gestor normal. Eu costumava dizer muitas vezes, o problema não está, digamos, nas capacidades dos diretores, dos diretores-gerais, enfim, de quem comanda a administração pública, mas sim, muitas vezes, nas regras que estão obrigados a cumprir, que lhes dificultam objetivamente a vida e o desempenho. Quer dizer, nós não podemos, também em nome de uma transparência que evidentemente que é exigível e que é desejável, digamos, também tornar a vida da própria administração pública numa enorme dificuldade que depois se repercute também nos cidadãos. E daí, como dizia, Eu aliás, peço só mais um minuto para contar um exemplo que eu via justamente nesse debate, que a determinada altura entra um gestor público que diz que, enfim, não referia especificamente o serviço que superintendia, mas que estava obrigado a uma contratação pública de uma agência de viagens e que a determinada altura tinha alguns funcionários que tinham que se deslocar de comboio. Mas a compra de todo e qualquer, digamos, bilhete, seja fosse para viajar de avião, fosse para viajar, neste caso, de comboio, tinha que passar obrigatoriamente e necessariamente por essa agência de viagens que tinha ganho um concurso público, enfim, com todas as regras cumpridas e toda a transparência. A verdade é que queixava-se ele, e dizia que poderia dar muitos exemplos para lá deste, de que cada vez que um funcionário tinha que comprar um bilhete de comboio, esse serviço tinha que passar pela agência, que cobrava uma sobretaxa, numa coisa que hoje, enfim, qualquer cidadão facilmente adquire um bilhete sem dificuldade nenhuma e sem custo acrescido. Ainda por cima, rematava também este gestor público que eu vi, tratando-se de uma empresa pública como é a CP. Quer dizer, há um conjunto de procedimentos que também acontecem, não só para o próprio gestor público, mas depois muitas das vezes para os cidadãos, particularmente, ou é evidente que para os cidadãos também
também é uma dificuldade, mas quando estamos a falar para as empresas, então isso significa muitas vezes a perda até de competitividade, muitas das vezes com empresas estrangeiras com quem se compete, um acréscimo de custos que depois se repercute também no consumidor e, portanto, há de facto um conjunto de, digamos, uma reforma alargada num conjunto de regras que hoje o Estado tem, que, volto a dizer, o Partido Socialista acompanha, aplaude e está disponível para efetivamente ajudar a que possam ser alteradas essas mesmas regras, não pondo em causa naturalmente a transparência, não pondo em causa evidentemente o interesse público, mas beneficiando a vida dos cidadãos e das empresas. Paulo Edson Cunha, sobre esta questão da reforma da administração do Estado, há pouco já tinha feito o reconhecimento do trabalho feito pelo governo socialista de José Sócrates nesta matéria, e o que é que quer acrescentar mais? É absolutamente imprescindível esta reforma do Estado, apesar daquilo que já foi feito, e de facto já o disse, e não vou agora negar, aquilo que foi feito pelos governos anteriores, quer do Partido Socialista, e eu penso que nesta área, apesar de tudo, talvez tenha sido onde o Partido Socialista tenha estado melhor dentro dos seus governos, com o programa Simplex, e reconhecendo aquilo que aqui foi dito por ambos os meus colegas de painel, a Paula Santos refere muito, compreendo que refira muito aqui a questão dos trabalhadores do Estado. Eu penso que estas reformas vêm em favor dos trabalhadores, não são reformas que venham contra, bem pelo contrário. Eu percebo a preocupação que a Paula Santos aqui colocou. Neste momento, a função pública é uma função pública envelhecida. É uma função pública que está desgastada e que está mal organizada. A grande verdade dos factos é essa. Todos nós, portugueses, percebemos, o consumidor final, público, que vai às repartições públicas, percebe isto que a Paula Santos disse de uma forma diferente, disse com politiquês, mas a grande verdade é esta. Todos nós percebemos isto. E também percebemos o que o João Paulo Rebelo disse aqui. Eu costumo dizer isto muitas vezes, que tem uma vantagem em relação à grande maioria dos portugueses, e direi porquê. E é fácil de compreender. Eu sou advogado de profissão, logo aí estou dentro daqueles que mais serve e mais se serve e mais se dirige à função pública, aos organismos de Estado. Portanto, logo aí, enquanto consumidor direto, porque eu também sou consumidor, portanto eu também vou às finanças, também vou a todas as repartições que todos os portugueses vão normalmente enquanto consumidor, mas mais do que isso, vou também enquanto advogado, portanto enquanto aqueles cidadãos que de certa forma se sentem maltratados ou injustiçados pela administração pública. Portanto, logo aí tenho uma vantagem. Mas depois tenho alguma mais-valia também, porque eu fui diretor de um centro de emprego, portanto eu fui um quadro intermédio da função pública, e enquanto quadro intermédio da função pública, eu percebi o que é a função pública num quadro descentralizado, desconcentrado, se quisermos ser mais precisos. E por outro lado, eu também fui durante 8 anos vereador de uma Câmara Municipal, portanto é outra forma, e vereador com pelouros diferentes. E tendo pelouros diferentes, compreendi a forma como uma Câmara Municipal trabalha, por acaso até uma Câmara Municipal de outro partido político, mas percebi como é que uma Câmara Municipal normalmente trabalha, e em parceria com colegas meus de outras câmaras. Portanto, nem sequer se põe aqui a questão partidária, propriamente dita, porque consegui perceber como é que a administração pública local também trabalha.
e agora como deputado. Portanto, eu tenho uma panóplia de visões que me permite, com um bocadinho mais de propriedade do que do comum do português, que normalmente vai numa qualidade ou noutra, apenas. Até mesmo os meus colegas de painel não poderão reivindicar para si estas diferentes versões ou visões que possam ter daquilo que é a função pública. E aquela imagem, e para além de, por exemplo, nos tribunais, também nós conseguimos ver como é que os funcionários judiciais são tratados, como é que os juízes e os procuradores também são tratados, e depois matérias como direito, os advogados, mas isso já entraria noutra esfera. E isso permite-me perceber que a função pública efetivamente precisa de uma enorme desburocratização. Mas eu vou terminar esta minha intervenção com um exemplo que até foi dado, vi esta semana na televisão, estava a ver televisão e vi uma situação que permite às vezes uma leitura daquilo que é desburocratização, não sei se bem feita, se mal feita, mas muitas vezes quando nós temos a tentação de simplesmente desburocratizar, nós percebemos que, por exemplo, quando nós abrimos uma atividade comercial hoje em dia nós não precisamos de... Nós fazemos apenas uma comunicação à Câmara Municipal do início dessa atividade. Eu estava a ver um vereador, no caso da Câmara Municipal de Lisboa, a propósito de uns abusos de uma atividade comercial, até de alguns estrangeiros que estavam, e eles estavam simplesmente a lamentar-se, no caso o vereador da Câmara, estava simplesmente a lamentar-se neste momento da inoperância que a Câmara Municipal atualmente tem face à desburocratização que tinha sido efetuada pelo Governo. E aqui não interessa que o Governo, por acaso, foi o Partido Socialista, mas independentemente disso é aquilo que nós neste momento estamos a saudar, que é a desburocratização. E é para nós percebermos, e isto vai muito ao encontro daquilo que o João Paulo Rebelo estava a dizer, que é muito bom desburocratizar, mas muitas vezes é a burocratização que trava algum tipo de abusos e trava algum tipo de situações que acabam por ser negativas para aquilo que é o resultado que nós queremos obter. Portanto, estas situações têm que ser muito bem vistas, têm de ser vistas por pessoas que tenham efetivamente muita experiência no terreno, para depois não haverem situações em que aquilo que se pretende alcançar acaba por ser prejudicado com o resultado final, que é exatamente o contrário daquilo que queremos alcançar. Paulo Edson Cunha, já agora continuava consigo para começarmos a falar do assunto seguinte, o pacto de regime que o candidato à liderança do Partido Socialista, José Luís Carneiro, propõe em 5 áreas, nas áreas da política externa e europeia, é uma das áreas, a defesa, a segurança interna, a justiça e a organização do Estado. É nestas 5 áreas que José Luís Carneiro propõe um pacto de regime entre os principais partidos, designadamente os partidos da AD, e ficou a saber-se também que este candidato ao Partido Socialista, à liderança, diz que a revisão da Constituição não é uma prioridade e defende também uma reforma eleitoral que deve começar pelas autarquias, a reforma que permita reforçar o parlamentarismo e permitindo executivos mais funcionais. Presumo aqui que esteja a falar de executivo monocolor nas câmaras municipais também, em vez de serem executivos compostos por todas as forças políticas que elegem vereadores. Paulo Edson Cunha, aquilo que se está aqui a perceber, pelo menos pela esta moção apresentada por José Luís Carneiro, é que este governo da AD vai ter a vida bastante mais facilitada, não só com o Presidente da República inibido de dissolver a Assembleia da República, este nos últimos 6 meses e o próximo nos primeiros 6 meses.
Portanto, vamos ter aí um ano em que não pode haver dissolução da Assembleia da República, mas ficamos a saber que também o próprio Partido Socialista está com uma postura bem mais cooperante no que diz respeito às reformas do Estado, o que indicia que haverá maior expectativa para podermos ter estabilidade nos próximos meses ou nos próximos anos até. Concorda com esta leitura? Concordo. Eu até diria, se pudesse estar aqui a brincar um bocadinho, diria que estamos a queimar dois cartuchos. Eu preferiria que os cartuchos não fossem todos ao mesmo tempo, ou seja, do ponto de vista formal, já existe essa situação, essa circunstância do Parlamento não poder ser dissolvido nos últimos 6 meses do Presidente e do próximo Presidente. Era bom que esta situação da mudança de liderança do Partido Socialista fosse depois, porque conseguiríamos, não no mesmo momento, mas conseguiríamos um tempo mais dilatado. Portanto, aqui os cartuchos estão todos ao mesmo tempo, estão alinhados, e digamos que esta legislatura tem mais ou menos um prazo de validade, de garantia de validade por um ano e meio, não mais, e depois temos de ver como é que é. Mas também a democracia é assim, as circunstâncias são assim, e vamos ter que viver com elas. Agora, naquilo que mais substancial é importante nós analisarmos, José Luís Carneiro entra bem no partido, naquilo que são as suas pretensões. Penso que já tínhamos todos esta noção e esta ideia. É um político sério, é um político que quer salvaguardar o futuro, penso que do país, mais preocupado com o país do que com o próprio partido, embora tenha que ter essa preocupação com o próprio partido, que é a função de cada líder partidário. E aqueles, portanto, os pontos e os pactos de regime, ou os pontos do pacto de regime que vem propor, parecem-me corretos, se bem que gostaria que abrangessem mais áreas absolutamente vitais. A educação, não a vi no pacto de regime que está aplicado, a justiça e a saúde. E são 3 áreas absolutamente vitais para aquilo que é a nossa sociedade. Eu percebo a questão da política externa, eu percebo a questão da segurança, absolutamente vital, a questão da segurança, e a questão da política externa, a questão da defesa. Não dá para nós não discutirmos isto nos dias que correm. É impossível. Aliás, eu diria que será a Europa ou o mundo a impor-nos esse tipo de comportamento e não por dentro. Portanto, mas é um excelente sinal. O potencial, o putativo líder do Partido Socialista, pelo menos é o único que se anuncia, e claramente o mais forte, independentemente de aparecerem outros, e isso é da esfera do próprio Partido Socialista, não sou eu que vou avaliar. Sim, mas Paulo Edson Cunha, deixe-me pegar não, precisamente nessa deixa para passar ao João Paulo Rebelo. João Paulo, estas 5 áreas em que José Luís Carneiro propõe pactos de regime parecem suficientes? Como é que se explica que fiquem de fora áreas tão delicadas e que têm estado no centro do debate político e de problemas no funcionamento do Estado, como a saúde, por exemplo? Eu diria que enfim, estas são as propostas do Partido Socialista, ou melhor, do candidato José Luís Carneiro, que não quer dizer que outras, diria, não possam vir a ser alvo de discussão, de aproximação, mas aqui estas serão provavelmente onde José Luís Carneiro identificou uma maior convergência, uma maior proximidade também de posições neste caso com o PSD ou com a AD, enfim, com o governo. Na política externa, na política internacional, enfim, e também evidentemente na política europeia há, e já não é de agora, há muitos anos, enfim, um relativo entendimento e uma convergência com a AD. Eu acho que ela deve ser
enfim, deve ser cultivada, deve ser aprofundada. Diria que nesta matéria, pelo menos nos últimos tempos, uma divergência mais de fundo senti entre o PS e concretamente o PSD. Espero que hoje já o próprio PSD leia de outra forma a questão, o tema da tragédia do genocídio. Hoje já não se foge muito a esta classificação do que acontece em Gaza. Portanto, o Partido Socialista reconhecia ou gostaria que o Estado reconhecesse o Estado da Palestina. Essa é uma matéria que nos dividia com o PSD. Em matéria de defesa, também diria que o consenso já vem de proximidade. Lá está, a convergência já acontece há vários anos também, mas o que não significa que impacto de regime, digamos assim, não fica ainda mais clarificada essa proximidade. A justiça já julgo que também começa a ser consensual na sociedade portuguesa que há de facto a necessidade, e o Paulo Edson Cunha aqui, enfim, lidando há mais anos e profissionalmente com as questões da justiça, reconhecerá que efetivamente há um caminho que nós definitivamente temos que fazer, e a justiça não pode de facto continuar enfim, a ter esta dificuldade em que os portugueses reconheçam, digamos, a eficiência e a eficácia da justiça na organização do Estado, que é outra das áreas em que já Luís Carneiro se propõe entender, digamos, com o Governo. Já temos falado amplamente no programa. E a questão da segurança, que também, diria, é uma área em que as diferenças se esbatem um bocadinho com o PSD. Nas últimas décadas tem havido também alguma proximidade. A saúde, como dizia o Francisco, é provavelmente, eu diria que na saúde, que na educação, mesmo na segurança social, é onde talvez seja mais difícil e, do meu ponto de vista, até desejável que haja, digamos, posições distintas também, para que, além da alternativa, se consiga garantir também a alternância, que é, do meu ponto de vista, importante para o próprio regime democrático. Paula Santos, para terminar, como é que olha para esta perspectiva de haver pactos de regime nestas áreas e também sobre as próprias áreas, se lhes parecem ser matérias em que é desejável haver um entendimento entre os partidos? Bom, aquilo que me parece relativamente a esta matéria é que o Partido Socialista se prepara, eu diria, não só para dar a mão, mas para viabilizar a política do governo do PSD e do CDS. Nós, na governação anterior, o PS viabilizou o programa de governo, que programa esse em que continha todas essas opções que são desastrosas, por exemplo, para a saúde, mas foi viabilizado pelo Partido Socialista, viabilizou o Orçamento do Estado, onde também não continha as respostas que são necessárias para, por exemplo, para a saúde. Estou a dar este exemplo porque foi um dos exemplos que foi aqui colocado e que a situação de facto se vai piorando dia para dia, e aquilo que nos parece é que o Partido Socialista está de facto a querer, ou seja, aquilo para o Partido Socialista mais uma vez vai viabilizar este programa do governo, as suas opções políticas, quando sabemos
que aquilo que significam na vida das pessoas é essa degradação das condições de vida. Francisco, permita-me fazer uma referência que há pouco não fiz no ponto anterior, porque os Sim, exemplos concretos que fazia referência das dificuldades no acesso aos serviços públicos, isto é da realidade concreta, do contato com as populações, daquilo que nos vai sendo transmitido todos os dias, e é a partir dessa realidade concreta que naturalmente intervimos quer da denúncia dos problemas, quer com propostas, quer com soluções. Mas voltando a este tema, para que dizer que de facto o Partido Socialista, na anterior governação do PSD e do CDS, teve essa responsabilidade de dar a mão e de permitir tudo aquilo que foi negativo que aconteceu durante esse ano, e prepara-se para repetir o mesmo caminho, quando já sabemos que da parte deste governo na habitação não há resposta, na educação é o desinvestimento que se vê, na saúde é a entrega para os grupos privados, os salários são baixos e a intenção por parte do governo é manter baixos salários, quando há necessidade de fazer investimentos públicos. Olhemos aqui para o nosso distrito, em que há um conjunto de compromissos de investimentos que são fundamentais, nós temos vindo a discuti-los até aqui, que são absolutamente fundamentais, o aeroporto, a terceira travessia do Tejo, o metro sul do Tejo, podíamos falar de muitos outros, na área da saúde, o hospital no Seixal, e que não foram concretizados. O anterior governo continuou a adiar esses investimentos, não se vê vontade para a sua concretização, e o Partido Socialista viabiliza tudo isso. Eu acho que principalmente era este aspecto que eu queria sublinhar, porque eu acho que é isto que está muito presente, que é viabiliza o prosseguimento e o aprofundamento da política de direita, ou seja, cujas opções são a origem dos problemas que hoje temos no nosso país, e em vez de se dar combate, em vez de se avançar, aliás, como nós colocamos, da necessidade de uma política alternativa que efetivamente os trabalhadores, o povo, as populações sejam a prioridade, o nosso país, não. Tudo aquilo que está a ser as intenções por parte deste governo é no sentido de conformar, de configurar, o Estado não para satisfazer as necessidades das populações, mas sim os interesses dos grupos económicos, de uma opção política, e que em vez de dar resposta aos problemas, aquilo que tem que está subjacente é de facto o agravamento da vida das pessoas, e esta é também a responsabilidade do Partido Socialista se voltar a viabilizar todas estas opções. João Paulo Rebelo, imagino que queira dar alguma réplica àquilo que Paula Santos disse agora. Ainda temos aqui uns 3 minutos, se quiser acrescentar alguma coisa. Não, sim, acrescento, não acho de facto que esta disponibilidade do Partido Socialista para, voltando a frisar sempre, não é? Não, há uma eleição que tem que acontecer, e estas são propostas de um dos candidatos a secretário-geral do PS, mas, quer dizer, não me parece que a disponibilidade do PS para digamos, fazer uma aproximação e uma convergência em áreas que são, diria, fundamentais para o país, isso não significa que de repente o Partido Socialista está a ser muleta ou está a convergir apenas para os interesses do PSD. Acho que há, e de uma forma geral, acho que os próprios portugueses, de uma forma geral, também veem com bons olhos que haja algum entendimento, até porque há matérias que de facto é possível fazê-lo, e também não é desejável que, digamos, estejamos sempre em guerra aberta, muitas vezes até, e particularmente evidente, isto acontece mais com o PS e com o PSD, que é muitas vezes quando
quando estão no poder, digamos, não fazem algumas coisas quando na oposição criticam ao partido que governa e, portanto, desse ponto de vista também acho útil que haja esta aproximação, não, digamos, respeitando evidentemente a posição da Paula Santos e a posição de outros quaisquer partidos que não entendam tão bem esta convergência. Agora, também não podemos fugir ao que é o próprio posicionamento ideológico destes partidos, não é? Quer dizer, o Partido Socialista é, como sabe, um partido da social-democracia, enfim, chama-se Partido Socialista, mas na sua gênese está, no fundo, a social-democracia escandinava, se nós quisermos, os países do norte da Europa, o PSD, evidentemente, que hoje posiciona um bocadinho mais no centro-direita, como o PS é um partido mais de centro-esquerda, portanto, também não é de admirar que haja algumas matérias em que se possam entender, e acho que isto é útil, como também acho útil que haja partidos num espectro mais à direita ou mesmo mais à esquerda que façam, digamos, ouvir as suas vozes também, mas isso é da democracia, é saudável que assim seja. E chegamos então ao final da edição de hoje da Semana Política. O programa repete na terça-feira, às 15h, e fica depois disponível em podcast. Obrigado ao João Paulo Rebelo, à Paula Santos e ao Paulo Edson Cunha. Despeço-me também dos ouvintes. Até de hoje a 8 dias. A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 17h, com repetição, terça às 15h. A Semana Política. A Semana Política.